Gente, bom dia. Vamos começar. Sempre vai chegar alguém um pouco depois aí, mas já estamos no horário, né? Para quem não me conhece, eu sou autor de joias e desenvolvi um método, né, de ensino de joalheria e desenho de joias. Estou no ramo há 40 anos e publiquei alguns livros de joalheria, desenho, enfim, de tecnologia, né? Pelo menos uns 15 anos para cá, eu comecei a dar assessoria para alguns alunos que entravam no ramo e acabei me especializando aí em gestão. E tem um curso, então, que a gente faz na AGESP, que é um curso de formação de preços e um curso de negócio joalheiro, né? Eu vou hoje aqui tentar dar assim, um aperitivo do que a gente trabalha no curso. A gente tem um tempo relativamente curto e espero que a gente consiga dar elementos para vocês, né, utilizarem isso. Quando a gente fala em preço, é uma coisa muito simples, em princípio, né? Eu tenho o custo do produto, tenho o custo fixo, tenho um custo variável e tenho uma margem de lucro que eu desejo. Traduzindo isso, o custo do produto aqui na Fenig é quanto eu paguei para o fabricante, né? Quem produz ou manda produzir, porque hoje o que acontece é que muitos fabricantes produzem, se você quiser desenvolver um produto, ele produz isso para você, né? Então, o custo do produto seria, em princípio, o que você pagou. Custo fixo é aquilo que, aparentemente, todo mundo aqui sabe o que é. Só que eu hoje vou trabalhar um pouquinho sobre alguns aspectos que eu costumo ver das pessoas que eu dou consultoria e que, às vezes, não tem a atenção que eu acho que deveria ter, né? O custo variável, imposto, comissão do vendedor, enfim, aqueles custos que variam conforme a venda. Se eu não vender, não tem esse custo, tá? E a margem de lucro. Só que quando eu vou por aí, eu tenho na minha frente o concorrente. E esse é o parâmetro número 1 para eu formar meu preço. A gente diz assim, normalmente você trabalha ou com preço abaixo do mercado, desse concorrente, ou com a média de mercado, você vai trabalhar com o preço do concorrente, né? Ou com preço acima do mercado. O que a gente vê hoje, e a maioria faz, é tentar trabalhar com preço abaixo do mercado. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso levou a um ponto. Vejam, se vocês verem, a própria indústria, né, começou a fazer isso, a trabalhar com preço abaixo, um abaixou, outro abaixa também, porque senão não sobrevive. E no fim, objetivamente, muita fábrica fechou, tá certo? Então, o excesso de capacidade na maioria dos setores hoje, de atividade em todo o mundo, os produtos carecem de diferenciação, leva a uma hipercompetição, com muitos bens e serviços em procura de poucos clientes. A concorrência baseada em preço gera incidência cada vez maior de fracasso no mundo do negócio. Eu não estaria aqui falando para vocês se eu fosse aconselhar a trabalhar com menor preço, tá? Não é por aí. Eu quero pensar com vocês exatamente outra coisa. E aí a gente, assim, quando eu vou pensar em preço, porque preço em princípio é um número, mas preço não é só número. Existem uma N outros fatores, intangíveis inclusive, que influenciam nesse preço. E aí, uma coisa importante demais de você saber é assim, quais são os pontos fortes e pontos fracos do seu negócio. Em alguma coisa você é melhor que o outro, que o seu concorrente. E em alguma coisa, provavelmente, seu concorrente é melhor que você. Então é importante ter consciência disso, né? O que é que você tem de poder, onde você se empodera, para você saber como se diferenciar desse concorrente. E eu elenquei aqui alguns itens, alguns. Organização. Eu tenho uma capacidade incrível de organização, sou um super administrador, né?
Produção. Olha, eu conheço todo mundo de produção, tenho uma super relação com os fabricantes, consigo prazo, minha relação, meu ponto forte é na produção, né? Marketing. Eu sou faixa preta de marketing, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui do que seriam essas pessoas, né? Capital, não tem problema nenhum de grana, tenho capital, sabe? Consigo até financiar eu mesmo para os meus clientes. Sou muito bom de venda, sou muito bom de organização de venda, de formar equipe de venda, né? Criação eu não sei quem aqui trabalha assim, mas hoje é muito comum, pessoas que entram no ramo, ou entraram há pouco tempo, e que têm ou uma loja, ou um chamado escritório fechado, e que são pessoas que desenvolvem os modelos e aí produzem com os fabricantes. Isso, há 10 anos atrás, era muito difícil. Hoje, muitos fabricantes aqui da Feninge fazem esse trabalho. Se você desenvolver um produto, ele produz para você e cobra por isso. E essas pessoas trabalham, então, com uma diferenciação. Ela tem peças que só ela tem. Aliás, a intenção é essa, ela criar para ter peças que só ela tem, né? Agora, a criação só tem sentido, porque também acontece muita gente criativa que entra no ramo, ela só vai ter sentido se ela estiver ligada ao marketing, se ela estiver ligada à venda, ou seja, se eu conseguir transformar essa criação em mercadoria e fazer dinheiro com ela, né? Enfim, se eu conseguir traduzir isso em dinheiro, ok? Voltamos para lá. Eu vou trabalhar com o menor preço, com a média de mercado ou acima do mercado. Meu parâmetro é a concorrência, né? E aí eu vou falar um pouco, então, sobre algumas características, né, do preço. Existe uma coisa que chama preço de referência. Então, e outra característica muito importante do preço é o valor percebido. Vamos especificar um pouco sobre cada um desses itens. Existem uma série de outras características do preço, tá? Só que eu elenquei aqui as duas que eu acho mais importantes da gente conversar um pouco. Então, falando sobre valor de referência, sobre preço de referência, quando a gente olha um preço, a gente avalia imediatamente que relação esse preço tem com alguma outra coisa. É quase instantâneo, não é objetivamente, você não é objetivo, não é pensado, né? Ele está ligado ou a alguma experiência anterior sua, você viu essa mercadoria em alguma outra vez, comprou ela o ano passado, sei lá, ou ela está ligado com você ter visto algo semelhante a isso né, em outro lugar, na concorrência, ou está ligada com outros produtos. Então, eu vejo um preço de uma peça e imediatamente eu comparo isso, sei lá, com um celular que eu deixei de comprar ou que eu acabei de comprar, né? Vamos levar em conta assim, o produto é qualquer coisa que satisfaz uma necessidade objetiva ou simbólica e que possa se tornar uma mercadoria precificável. Então, por exemplo, um corte de cabelo é um produto, uma massagem, não precisa ser um objeto, né? No nosso caso, esse produto é um objeto, a joia, mas esse objeto joia, ele pode estar ligado, né, a características tangíveis e intangíveis. O que é isso? A gente vai ver isso em várias bibliografias, né? Tangíveis é aquilo que dá para você pegar, botar a mão. Intangível é aquilo que fica difícil de avaliar, né? E necessidades reais e simbólicas. Então, vamos pensar no iPhone e eu chamo de iSung, né? Objetivamente, qual é a diferença entre um iPhone e um Samsung? Vou pegar as duas marcas mais conhecidas. Dentro daquelas atividades ou características que a gente espera de um celular, as pessoas normais, eu não vou dizer uma garotada que usa jogos, mas para a gente, a maioria de vocês aqui, em termos de funcionalidade, não tem muita diferença. Quem tem iPhone vai dizer não, não é verdade. Não tem muita diferença, né? Agora,
eu ficaria muito mais à vontade de me mostrar, né, com um iPhone do que com um iSung por aí. Então existe aí uma questão de valor, de moda, de status social, né? E não só, porque, veja, se a gente pegar a propaganda, as propagandas, por exemplo, da Samsung, se a gente pegar as propagandas da Apple, a gente vai ver uma diferença absurda. A maioria das propagandas da Samsung mostram o produto. Mostram o produto. São fotos de celulares, são fotos... A maioria das propagandas da Apple mostram um estilo de vida. É um cara numa montanha, cadê o celular? Nem tem, ou então às vezes está lá no cantinho da propaganda, né? São necessidades simbólicas e intangíveis, né? A Apple investe nisso, nessas necessidades simbólicas e intangíveis. Como é que eu posso agregar valor, então, num produto? Veja, posso somar outros produtos, isso significa que outros produtos... como é que eu vou somar outro produto numa joia? O atendimento é outro produto. Algum benefício que eu dê para esse cliente, por exemplo, tem joalherias aí que consertam as joias do cliente, mesmo não sendo dela, ela conserta as joias do cliente. É um benefício. Você sendo cliente dessa pessoa, né, ela te dá esse benefício. Ela está agregando outro produto naquele produto joia que você está comprando dela. Isso é uma matéria que saiu na UOL há um tempo atrás, e é uma matéria interessante que ela fala exatamente sobre preço de referência e ela dá muita bibliografia, por isso que eu acho interessante, né? E aí, veja, tem acadêmicos, pessoas que usam o seu tempo mental disponível para pensar sobre essas coisas, sobre como o ser humano, a mente humana, na nossa sociedade e na nossa cultura, né, se relaciona com preço. Então, uma das coisas importantes aqui dessa matéria é o seguinte, eles fizeram uma análise assim, nos Estados Unidos, uma loja, grande loja de departamento, eles não falam o nome, suponho eu que é a Walmart, porque é a maior que tem, tinha lá uma máquina de fazer pão para vender e custava $280. E tinha lá um histórico de venda dessa máquina. Vamos dizer que nos Estados Unidos é mais fácil que aqui, que as crises não são tão, né? Porque aqui se você faz uma avaliação dessa hoje, daqui 6 meses, mas a crise aconteceu não sei o quê. Lá não. E vendia-se um número X dessa máquina de fazer pão. De repente surgiu um outro modelo que custava $400. E eles puseram do lado. E perceberam que, de repente, aquela máquina de $280 começou a vender muito mais. Aumentou significativamente a venda dela, estando perto da outra. Aí, já conscientemente, o pesquisador arrumou uma máquina lá de pão mais barata, de $180, e botou do lado também. Então, ficou de 180, de 280 e de 400. E essa de 280 explodiu de venda. Quer dizer, o índice de aumento de venda dela foi muito elevado, né? Conclusão do pesquisador, né, que o ser humano, em geral, é o seguinte, você tem muito menos chance de errar indo no valor do meio do que indo no menor preço, que você pode achar que está perdendo qualidade, né, ou indo no maior preço, que você pode estar sendo... Então, eu estou citando isso porque são características que vocês que trabalham com venda, né, é importante tentar se instruir disso, instruir sua equipe de venda sobre esses temas, né? Pesquisar isso na internet, tá ok? Mais uma coisa interessante aqui desse mesmo trabalho e dessa matéria. Esse mesmo grupo de pesquisadores fez uma experiência, aí já fizeram uma experiência. A carta de cerveja de um bar. Então eles puseram, a primeira carta de cerveja, eles puseram assim, do preço menor para o maior, ok? E avaliaram ali o ticket médio. Então tinha, vou dar um chute aqui, a cerveja começava lá com, sei lá, $4, até $20 uma cerveja. E calcularam o ticket médio de venda. Em geral, se comprava uma cerveja aqui por a de $5, $5,50, né? As mais baixas. Aí, depois de um tempo, inverteram, puseram essa carta do preço, maior para o menor. E o que eles perceberam? Que, nesse caso, o ticket médio aumentou significativamente. Ou seja, conclusão do pesquisador também,
A mente humana, quer dizer, quando você vê uma lista de preço do menor para o maior, quando começa a aumentar o preço, você começa a achar que pode estar sendo lesado, que não tem por que comprar aquilo. Quando você vê uma lista de preço do maior para o menor, na medida que você caminha para o menor, a sensação é que você pode estar perdendo qualidade. Então a tendência é que você não vá lá no último preço, lá embaixo, que você fique no meio do caminho, né? Conclusão é que essa experiência, para ser científica, foi repetida N vezes, né? Não foi uma vez que o cara fez isso. E o que se observa é que quando o preço é oferecido do menor preço para o maior, a tendência é que o ticket médio aí, a maioria das vendas, né, seja num preço mais baixo do que quando isso é oferecido do preço maior para o menor. Ok? São duas características da percepção de preço. Tem N outras. Eu estou pegando aqui aquilo que eu achei mais significativo, mais importante para a gente poder falar nesse espaço de tempo que a gente tem, tá? Valor percebido. O conceito de valor percebido é um conceito que foi desenvolvido a partir... Desde a década de 50 já tinha alguma coisa, mas ele foi desenvolvido e virou, assim, um objeto de estudo da mercadológico a partir da década de 90, né? E esse conceito de valor percebido, veja, ele é centrado no produto, uma ala desses teóricos, né, centram no produto e uma ala centra no consumidor. A diferença grande aqui é a seguinte, olha, a maioria aqui é gente mais nova, mas tem gente aqui que vai entender o que eu estou falando. Se a gente pegar uma época, por exemplo, da década de 80 para trás, veja bem, a qualidade do produto era a coisa fundamental para você avaliar quando ia comprar, né? A gente, sei lá, década de 80, eu estou tentando lembrar aqui, quem quiser falar e lembrar pode falar, mas eu lembro, virou uma onda de secretária eletrônica, você tinha que ter uma secretária eletrônica, senão, né? E aí você tinha duas secretárias, você tinha a Panasonic, que era melhor, e aí você tinha a Panasonic japonesa e a coreana. Alguém lembra disso? Então, e uma custava o dobro da outra, né? E aí, então você queria comprar a japonesa, porque era melhor. Devia ser igualzinha, porque, né? Mas a qualidade do produto era o mais importante. Não era o desenho, não era a funcionalidade dela, não, a qualidade era o quê? Já quando isso começa a se voltar para o consumidor, esse valor percebido pelo consumidor é um benefício sem custo, ele é subjetivo. Ele já não tem mais a ver só com a qualidade. Ele tem a ver com a qualidade, mas não só com a qualidade mais, né? São duas grandes correntes, então, centrada no produto, voltada para a qualidade, centrada no consumidor, voltada para valor. Nós vamos falar um pouco, então, de valor, tentar entender o que é esse conceito de valor percebido, tá? Voltando para trás, eu tenho lá atrás, antes do conceito de valor percebido, a qualidade do produto, mas o preço me levava à satisfação do cliente. É com isso que eu ia lidar. Aí já se acrescenta alguma coisinha no meio do caminho. Estou lá atrás ainda, né? Final da década de 70, 80. A qualidade do produto e o preço, mais a qualidade do serviço, né, levavam à satisfação. O conceito de valor percebido, ele resgata a posição central do cliente. Porque, veja, na questão, quando toda a teoria era voltada para a qualidade do produto, o que acontecia? O consumidor é um espectador. Ele fica ali assistindo, se oferece para ele X coisas, ele escolhe uma, né? O conceito de valor percebido, quando a gente fala em consumidor, ele resgata essa posição do consumidor. O consumidor passa a ser participante desse processo de desenvolvimento do produto. Você vai pesquisar, você não vai fazer um produto mais e oferecer esse produto, você vai pesquisar qual é a expectativa desse consumidor, o que ele gostaria de usar, como ele gostaria de usar, como ele gostaria de comprar isso, para ir oferecer, tentar adaptar, então, o seu negócio ao consumidor, e não o contrário, como era no... Eu peguei também um exemplo, eu vou pegar os exemplos pessoais sempre. Eu sou do interior, sou de Penápolis. Quem não sabe onde é, fica perto de Patópolis. Já ouviram falar em Patópolis? Estou brincando, mas perto de Araçatuba, ali.
E eu saí de casa com 17 anos. Veja, até os meus 13, 14 anos, meados da década de 60, eu nunca tinha comprado uma roupa. Não existia isso. Não existia isso. Eu ia, quando era mais novo, com minha mãe, depois sozinho. Eu ia na loja de pano, comprava pano e ia no alfaiate e fazia calça. Eu comprava pano, ia na costureira e fazia camisa. Não tinha. Agora, aí surgiu o Woodstock, apareceu a televisão na época em Penápolis, aquele negócio todo mundo de calça jeans. Né? Aí a primeira roupa que eu comprei na vida foi uma calça jeans, pronta, que alguém, né? E aí, nem era jeans, hein? Esse nome não existia, era calça Lee, só tinha Lee, era calça Lee. Né? E aí você tinha que ter uma, senão você não era... Né? E era caro o negócio, né? Pra gente. E aí, o que aconteceu? Logo, logo começa a aparecer na televisão, nos jornais, não sei o que, aquelas calça jeans tudo meio blasé, tudo meio desbotada, tal, não sei o que. Aí já surge, então, veja bem, a indústria aí já não é boba nem nada, começou a desbotar essas calças para vender. Eu tive um aluno, na década de 80, eu não fui ver, mas ele me trouxe fotos. Ele tinha um tamboreador, vocês conhecem tamboreador de polir joia? Você joga joia com produtos e aquilo fica batendo, ele é sextavado. Ele tinha um tamboreador imenso que ele enchia de pedra pome e calça jeans e sabão e ficava batendo, o tal do Stone Washed, né? E vivia disso. Então, veja, olha o conceito de qualidade onde foi parar. Porque é óbvio que, em termos de qualidade, isso aqui é muito melhor que aquilo. Qualidade, né? Daqui para lá tem, no mínimo, umas 20, 30 lavagens, né? Certo? Para chegar lá, né? E aí, o que começou... Mas antes da indústria vender aquilo ali, que demorou um pouco, eu não me lembro, até a final da década de 70, não tinha essas calças, né, raladas, vamos dizer assim. Né? Pra gente, puta, você vai comprar uma calça usada, né? É mais ou menos isso, né? Aí, é o seguinte, quem tinha um pouco mais de dinheiro, meus amigos que tinham um pouco mais de dinheiro, não era o meu caso, eu tinha uma, né? Eu estou falando no comecinho da história. Comprava mais uma, e aí tinha uma técnica que um ensinava para o outro. Pegava essa calça, pegava uma escova, enchia de cândida, ia no tanque e, né, para ela ficar toda... Né? Bom, então veja, aqui você tem o seguinte, ó, a qualidade diminui e o preço aumenta, porque, óbvio, esse cara vivia disso, ele cobra para ralar isso. E esse preço tem que entrar no produto, tá certo? Né? E aí a gente foi para o imponderável, né? Porque... mais cara. Isso aqui, imagina se você pegar 40 anos atrás, se alguém tinha coragem de sair com uma roupa assim, um furinho aqui, você ficava... Tinha uma função que era o serzidor, em São Paulo tinha. Eu trouxe calça para serzir, fazia um rasgo na calça. O cara, ele refazia o tecido todo, ele tirava a linha da barra e refazia o tecido. Você olhava por fora, perfeito, né? Não tinha... Eu confesso que o exemplo é um pouco infeliz, eu não achei outro, porque os homens vão achar, de repente, que esse produto é melhor que aquele, né? Mas, em termos objetivos, né, as mulheres estão entendendo o que eu estou falando. Em termos objetivos, quer dizer, como é que isso... Olha... Então, só para vocês entenderem, foi o melhor exemplo que eu achei, como esse conceito de qualidade veio se relativizando, pelo menos, né? Porque é completamente relativo. Né? Então, vamos lá. Eu já vou melhorar um pouco o meu organograma aí, vou mudar um pouquinho. Agora, vamos fazer assim, ó. A qualidade do serviço, qualidade do produto, o preço, que estava lá atrás, né? Mas isto influenciado por fatores situacionais e pessoais levam a um valor percebido. Eu vou traduzir, tá? Eu vou traduzir. A natureza básica do valor para o consumidor é comparativa, né? Os julgamentos de valor legítimos envolvem preferências relativas entre objetos. Então, o valor percebido no caso anterior, quer dizer, eu prefiro aquela calça desbotada do que a outra, que não é desbotada. E isso muda completamente o meu valor
frente às duas calças. Ele é pessoal, os julgamentos de valor variam de um indivíduo para outro, né? Pessoas são diferentes, vocês sabem disso, né? Você não atende dois clientes da mesma maneira, normalmente, né? E são situacionais, eles dependem do contexto do qual o julgamento avaliador é feito. Variam de momento para momento, de lugar para lugar. Então, a grosso modo, só para não ficar muito mental demais, vamos pensar uma situação objetiva, né? Tem cliente que... Olha, eu vivo há pouco tempo, eu dou consultoria para algumas pessoas que têm empresa e tal, e acabo... Tem vários tipos de trabalho que eu... Mas eu tive um caso assim, dois amigos, os dois são amigos da rede social da minha cliente, e um deles deu um anel de noivado para a futura esposa, para a noiva. E aí o outro veio. O outro amigo do mesmo meio social, da mesma, né? Só que um é meio mão de vaca, certo? Então comprou uma pedrinha lá de 60 pontos. O outro jamais já queria comprar uma pedra de 80 pontos, de 1 quilate, né? E aí toca a minha cliente administrar o conflito, não é nem familiar, mas de amizade, para não pegar mal, para uma amiga não ficar chateada, ver que a outra ganhou um anel muito maior. Então, veja, são pessoas diferentes, né? E às vezes situações diferentes, né? Todo mundo sabe disso também, eu não estou falando besteira. Essa compra de joia pode ser de pai para filha, de marido para mulher, ou uma joia diamante, né? Que são as mais caras normalmente, né? Então, vamos lá. Olha, aqui é um trabalho, enfim, eu gosto de dar bibliografia, eu estudo muito, eu não sou o dono das ideias, né? Então, da onde eu tirei minhas ideias. Esse é um trabalho, também eu aconselho tirar uma foto, eu vou passar, mas aconselho, é um trabalho que vocês acham facilmente na internet, é uma tese de mestrado de uma professora, hoje professora da GV, mas o que é muito simples, uma linguagem muito legal, porque tem tese que é complicada de ler, uma linguagem muito fácil de ler. O que ela fez? Ela pegou os principais teóricos de valor percebido da década de 80 para cá, que eu acho que é meia dúzia, fez uma curta análise, explicação do que cada um dizia e o que tinha em comum entre eles e o que tinha de diferente entre eles, certo? E eu acho interessante vocês lerem. Eu vou falar um pouco, rapidamente aqui, como a gente pode, sobre esses trabalhos. Esses organogramas são, inclusive, do trabalho dela, tá? Então, ela pegou lá alguns, eu não pus data, nada, mas, enfim, alguns teóricos. Pegando lá para trás, não sei como pronuncia exatamente o nome, acho que é Chang e Wild, aqui a gente tinha o seguinte, as informações sobre os atributos do produto, nós não estamos em qualidade necessariamente, né? Informações sobre os atributos do produto levam à qualidade percebida. E o preço objetivo e o preço de referência levam a um preço percebido. E aí, para ele, a qualidade percebida, intersecção com o preço percebido é que vai me levar ao valor percebido. Ok? Como a gente está comparando, eu vou passar meio rápido e vamos olhar o que os outros falam. Olha, aqui é o seguinte, ele começa do preço. Olha, para ele, o preço é a coisa mais importante. Olha, o preço objetivo leva a um preço percebido. Que processo tem aí? Valor, aquele, né, preço de referência, enfim. Aí, a qualidade percebida mais o sacrifício percebido leva ao valor percebido. Aqui tem uma diferença, olha, porque aqui ele soma, aqui entra um conceito de sacrifício no preço. O preço não é mais só quanto eu estou pagando, mas é quanto isso está me custando, psiquicamente, em termos de tempo, em termos de segurança. Quer dizer, eu paguei X nisso nessa loja, mas dentro de um shopping, com uma super segurança, tranquilo, um ar-condicionado, com pessoas bonitas em volta e tal. Não, eu paguei X nisso, numa joalheria no Teodoro Sampaio, morrendo de medo, enfiei a joia no bolso, saí escondido para ver se ninguém está vendo que eu estou com aquilo, né? Então, assim, esse sacrifício percebido envolve mais do que o preço, mas é quanto você teve que despender, né,
além do dinheiro em si, para ter aquilo, tá? Aqui, Dodds, ele já entra, isso aqui já é 91. Aqui ele já entra com a marca, com o brand, né? Então você tem o nome da marca, a percepção da marca, o nome da loja, a percepção da loja levam à qualidade. Ó. Ele liga a marca à qualidade. Eu vou dar um exemplo. Eu estava com a minha cliente, com a Júlia Blini, e ela começou a pesquisar no celular alguma coisa de pulseira que a gente falou, e ela entrou num lugar lá, que depois nunca mais a gente conseguiu voltar, coisa de internet, tinha uma oriental, acho que era uma coreana ou algo parecido, num quarto de hotel, se filmando e mostrando uma pulseira da Tiffany's que ela tinha comprado. Eu comprei essa pulseira da Tiffany's, e a pulseira estava torta, gente. Ela punha a pulseira ficava assim. Eu não sei se ela que entortou, se entortou no caminho, né? Mas ela punha a pulseira e falava, eu comprei essa pulseira, mas eu não sei se combina muito com a minha pele, eu estou em dúvida. Ela tirava, ela punha. Eu não sei, porque não fica muito legal. Em momento algum, ela ficou ali uns 5 minutos fazendo. Em momento algum, me parece assim, que passou pela cabeça dela que aquela peça estava com defeito, entendeu? Quer dizer, Tiffany, acabou. O defeito era dela, que a pulseira não, entendeu? Né? Então, é mais ou menos, né, um exemplo desse conceito, onde a qualidade. E aí o preço objetivo, quanto custa isso? R$ 1.800. Leva a um preço percebido. E olha, volta o conceito, né? Aqui, volta não, veio de lá do outro. Um conceito de sacrifício percebido, né? E isso leva ao valor percebido, que vai levar ao desejo de compra, né? Mas veja, tudo parte aqui da percepção da loja e do preço, certo? Aqui, 96 já, ó. O conceito é o seguinte, o valor do produto, mais o valor do serviço, mais o valor dos funcionários, mais o valor da imagem da empresa, já está aumentando, né? Percebe que a percepção aí já não é mais só objetivamente, leva ao valor total para o consumidor. E aí o custo monetário, o custo de tempo, o custo de energia física, o custo psíquico leva ao custo total para o consumidor, que é o sacrifício do outro, né? E isto leva a um valor. Esse valor entregue ao consumidor, na verdade, é o valor percebido, certo? E eu vou dar um pulo, vamos chegar no que ela coloca como a grande mudança, e eu concordo, né? Porque Holbrook, veja bem, o organograma está meio... Vamos de cara separar o seguinte, ó. O preço, a restrição, leva à disposição a pagar. Não entra mais o preço no valor percebido. Ó. O valor percebido vem de outra área. Né? Então, e aí ele define, nesse trabalho tem lá o que ele chama de eficiência, excelência, status. A gente trabalha muito com status, né? Vocês sabem disso, quer dizer, Paraíba. Paraíba, 90% é casamento, né? Você tem que mostrar a Paraíba maior que a outra para alguém e tal. Estima. Eu fui fazer um trabalho que eu faço também de joias, de talismãs e tal, enfim, uma pessoa de floral. E aí, para ele, é o seguinte, a primeira coisa que ele queria fazer um trabalho, a gente ia fazer um trabalho em conjunto, a primeira coisa que ele queria, que ele sentiu, que era assim, ele precisava aumentar a autoestima das pacientes dele, né? E a joia tem muito isso, né? Quando você põe uma joia que você gostou, que você com a tua autoestima, né? Enfim, estética, entretenimento, ética. Só que o mais importante da gente observar aqui é o seguinte, olha, o preço leva à disposição a pagar, mas o preço não tem nada a ver com o valor percebido. Ou seja, o conceito do Holbrook para valor percebido é um conceito que independe do preço, né? Antes, ó, peguei lá para trás o que eu tinha mostrado, que a qualidade do serviço, qualidade do produto e o preço, mais fatores situacionais e pessoais levam ao valor percebido. Vamos mudar isso aqui, ó. Fatores pessoais e situacionais ligados à qualidade do produto e à qualidade do serviço levam ao valor
O valor percebido está antes do preço, independe do preço. E eu acho importante a gente ter essa noção, né? A primeira coisa que o seu cliente vai sentir, vai intuir, não é o preço em si, a qualidade para ele, esse valor percebido para ele, antecede o preço que você vai dar por essa joia. E isso muda muito, se você entender isso mesmo, isso muda muito, pode mudar muito o jeito que você atende, tá? Então, voltando lá, olhamos um preço, avaliamos o preço de referência, né? E agora vamos aonde vocês estão aqui, todo mundo, para falar de preço, até agora, né, objetivamente o preço. Porque preço, gente, vou ser sincero, hoje em dia vocês não precisam estar aqui num curso. Você dá um Google lá em preço, formação de preço, vai abrir 20 trabalhos falando sobre formação de preço. Do próprio Sebrae tem trabalhos falando, né? Então eu acho que a única coisa que eu posso fazer é um pouco o que a Marta fez lá com aqueles caras, que é interpretar um pouco isso que vocês vão encontrar por aí e pensar um pouco, né, o que pode diferenciar. Porque o preço é isso, é o custo do produto, custo fixo, variável e a margem de lucro que eu quero ter. Só que isso na prática é muito complicado de fazer. É uma matemática difícil. Por quê? Principalmente porque esse custo fixo, para eu formar o preço, não é o custo fixo, é quanto o custo fixo significa do meu faturamento. Isso é uma porcentagem. E isto é uma previsão que você faz, futura ou, né, passado, mas é uma previsão. Isso não é um número. Aqui tem, vamos entender desde já o seguinte, o custo fixo, quanto o meu custo fixo, nós estamos falando em porcentagem, tá ok? Eu devia ter posto aqui, não pus. Dá para entender que eu tenho custo. O produto me custou R$1.000. Quanto o meu custo fixo é do faturamento? Meu custo fixo é 20% do faturamento. Então, eu vou botar 20% em cima dos R$1.000 que eu paguei, certo? Quanto o meu custo variável é? Vou chutar mais 20%, então eu vou botar 40% aqui em cima. Eu quero ter uma margem de lucro de 20%. Bom, então eu vou botar 60% em cima daquilo. Nós vamos dissecar tudo isso. Só quero que vocês entendam o seguinte, meu custo fixo, quanto ele é do faturamento, é variável. E aqui o variável é fixo. Tá? Por que é variável? Meu custo fixo é, vamos falar um número, R$10.000. E eu vendi R$10.000. Qual a porcentagem do meu custo fixo do faturamento? 100%, não é? É 10, eu vendi 10, a mesma coisa. Né? Agora, meu custo fixo é R$10.000, eu vendi R$100.000. 10%. Percebe que aqui varia conforme a venda? Aqui não. Meu custo variável, 6% de imposto, mais 4% de comissão de vendedor, mais 3% do cartão, mais... Isso não importa quanto eu vendo. Vai ser essa mesma porcentagem. Vai variar o valor. Mas a porcentagem aqui é fixa. Tá? E a margem de lucro. O cálculo de preço tradicional, então, que eu não vou fazer com vocês, mas só para, né, vocês vão achar em todo lugar, é isso, aquilo que eu mostrei lá atrás, só está em fórmula aqui. É o custo do produto, mais a porcentagem da despesa fixa, mais a porcentagem da despesa variável, mais o lucro que eu quero ter. Nós não vamos calcular o preço assim. Por que nós não vamos? Está aqui, quem quiser, eu vou mandar para vocês, tem as formulinhas, vocês, né? Quem quiser calcular assim, está aí, tá bom? Vocês também acham na internet 300 trabalhos que vão te dar fórmula desse jeito. O que funciona no nosso meio? O tal do markup. Né? Então, todo mundo que eu conversei trabalha com a margem de quanto? Markup é um índice, né, que você vai multiplicar o teu custo por aquilo. Eu trabalho com 2,5, trabalho com 3, o outro no shopping trabalha com 4, com 5, cada um depende. A gente vive do markup. Né? E aí, nem sempre o markup do meu concorrente é o ideal para mim. Eu já tive discussões, tem fabricante assim que a gente montou junto, inclusive, um curso de preço para fabricante, né, que é completamente diferente de vocês, e trabalha com markup. Né? E aí eu questiono isso, falo, como é que é possível você fazer isso? Porque cliente minha eu levei para ele, tem peças de 1 grama que o markup dele é 1,2 para fazer para ela. E peça de 10 gramas, que tem o mesmo número de solda, que é muito
talvez muito mais fácil até de polir, porque é grande, enfim. Mas, enfim, digamos que deu o mesmo trabalho. Que o markup dele é 1.2. Então, vamos dizer assim, ele vai levar o mesmo tempo para fazer uma e para fazer a outra. Numa, esse markup de 1.2 hoje daria, sei lá, uns R$70, ele está ganhando para fazer essa peça. Na outra ele está ganhando 700. E nessa de 70 ele está perdendo dinheiro, porque não é possível. Porque se você fizer a hora técnica dos funcionários dele, o tempo que ele levou para... Né? Ah, não, mas é assim, eu não posso sair disso, porque o mercado funciona assim, se eu sair disso não funciona. E vocês sabem disso, né? Vocês têm um markup aqui, normalmente, quanto o cara cobra? Ah, cobra 1.3, 1.4. Não é isso ou não é? Eu estou falando besteira. É por aí, não é? Esse markup, veja bem, que foi lá 1.6, 1.7 em 2000, né? E é aquilo do preço mais baixo que a gente diz que chega uma hora que o fabricante não aguenta, muita fábrica fechou. Bom, tem a fórmula de cálculo do markup, eu não vou entrar nisso agora, tá? Pus aí porque vou mandar se vocês quiserem. Mas eu não vou por aí. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que saber é meu custo fixo. Aí, vocês vão... Bom, todo mundo sabe o custo fixo. Olha, eu espero que vocês todos saibam. As pessoas que eu tenho trabalhado, normalmente, tem alguns pontos que eu sinto que pecam. E eu peguei exatamente, então, alguns pontos, vou falar de 2, 3 pontos aí. Tá? Um deles, o principal deles, é o seguinte. Isso é um exemplo simplérrimo, o que é possível fazer aqui. Não vou fazer uma coisa com 30, 40 itens que, né, vocês não se enrolam. Eu dei um exemplo e vocês vão adaptar isso ao negócio de vocês e à realidade de vocês. Mas nesse exemplo eu separei em alguns itens. Então, o que é a despesa da loja, o financeiro, insumos, pessoal, funcionários, quanto eu gasto de publicidade e outros ali, você vai pôr o que for. Uma planilha de Excel. Faça a sua. Faça a sua. Só que aqui eu vou falar só aqui, ó. Depreciação. Todo mundo calcula depreciação aí no seu custo fixo? É o seguinte, depreciação assim, aquilo que é imóvel, imobilizado, então, sei lá, vocês têm uma loja e aí você tem vitrine, cadeira, balcão, ar-condicionado, né, impressora, computador, tudo isso que é imobilizado. É um hábito se fazer o seguinte, você tem que pensar que você vai ter que repor isso. Isso não dura eternamente. A média de mercado que se utiliza são 5 anos. Então, se utiliza essa média. A sua realidade pode não ser essa. Você pode, a cada 2 anos, mudar. Então, você vai mudar teu número. Eu usei a realidade de 5 anos, que é o que 99% dos casos usa. Então, o que acontece? Você tem um valor em ver tudo que você tem investido em imóvel, você vai dividir por 60. 60 meses, 5 anos. É como se então, a cada mês você põe aquele 1,60 lá, para ir somando isso, para que daqui a 60 meses você tenha esse valor para reinvestir, certo? Na verdade, não é assim. O mês que vem você comprou uma cadeira, daqui 2 anos você comprou. Não importa. Se você, né, o importante é que tem que entrar no seu custo fixo 1,60 Então, aqui eu já ponho uma função igual a isso, o que eu pus aqui. Qual é o meu imobilizado? É 30 mil reais. Tá. Eu vou dividir 30 mil por 60, dá 500 reais, né? Certo? Então, eu vou pôr aqui no meu custo fixo 500 reais por mês. Agora, o bicho pega aqui, né? Que é o custo de oportunidade, que também muita gente não põe. Ou não faz de um jeito. Veja bem, eu tenho que sempre pensar o seguinte, eu tenho que pegar aqui a porcentagem do capital, mas eu pus um asterisco, ó, o ativo total. É o seu saldo de caixa, dos bancos, das aplicações, o valor dos estoques, o imobilizado e os recebíveis, o que você tem para receber. Que é tudo que você tem hoje. Se não tivesse nesse negócio, tivesse em outro, quanto estaria me rendendo por mês? Tá? A conta mais boba é o seguinte, pega a melhor aplicação que tem no mercado, eu vou arredondar, vamos dizer que dá 0,5%, né? E eu vou pegar isso aqui e multiplicar, então, por 0,005 e por aqui, né?
É como se eu tivesse todo mês botando esse dinheiro. Se eu não tivesse aqui, né, eu não precisaria estar pondo esse dinheiro, tá ok? Rapidamente já vi, eu acho um absurdo, mas já vi também o seguinte, o aluguel, não, o imóvel é meu. Tá bom, mas se você não estivesse lá, você não estava alugando, você não estava pagando IPTU, não tava, né, quanto você estaria ganhando? Então isso é... Aliás, o ideal aqui do aluguel é até você todo mês pegar esse dinheiro, tirar e enfiar no teu bolso, se o imóvel é seu. Né? Aí eu tenho alunas no curso que às vezes falam, Salem, mas se eu fizer assim, eu fecho o negócio. Então, eu não digo isso, que aí é ser grosseiro demais. Eu procurei um jeito mais delicado de falar. Falei, olha, se realmente você fizer tudo isso e achar que vai fechar o negócio, eu acho que está na hora de você mudar, repensar e mudar, né? Porque não está legal, tá bom? Vocês têm uma planilha aí e eu vou pedir o seguinte, ó, eu sei que vocês têm uma planilha de custo fixo, eu vou pedir para preencher. Vocês podem fazer real ou não, eu só vou pedir assim, mais ou menos você tem uma ideia. Depois você vai levar esses números, vai acrescentar. Não precisa ser real, eu só vou pedir que se você não fizer real, faça numa proporção. Tudo na mesma proporção, entendeu? Então, meu estoque é 1 milhão, mas eu não quero pôr que é 1 milhão, eu vou pôr metade. Vou pôr 500 mil. Tá bom, mas então você põe o aluguel pela metade, você põe o funcionário pela metade, põe tudo na mesma proporção. Então, assim, porque eu posso querer olhar, outro querer olhar, não é necessariamente real, mas é só para vocês treinarem. Tá ok? Peraí. Ó, eu vou pedir o seguinte, ó, eu não consegui atender todo mundo, então eu vou pedir para as perguntas serem em voz alta e eu responder aqui, porque eu acho que esclarece um pouco todo mundo. Pode ser? Você pode refazer sua pergunta? Então, essa porcentagem de capital. Porcentagem do capital. É o que eu tenho de mercadoria parada dentro da loja ou o meu capital de giro? Tudo. Olha, tem um asterisco aqui, eu acho que não saiu aí, tira uma foto aqui. É o ativo total. Então, veja bem, é o saldo do caixa, o que tem no banco, as aplicações, se você tem, o valor dos estoques, o imobilizado, que você calculou aqui para dividir por 60, o que você tem para receber, é todo aquele volume financeiro que você teria à disposição para aplicar em outro lugar. Veja, você está deixando de ganhar essa aplicação. Se ela der, né? Você tem 1 milhão. 1 milhão, uma aplicação boba hoje, segura pra caramba, 6%, né? Mas bom. Não, 6 mil reais, né? 1%. Daria 6 mil reais por mês, né? Então, a receber também. Isso é um dinheiro que você está deixando de ganhar, ok? Você está investindo no seu negócio todo mês. Porque na hora de fazer uma análise de lucratividade, veja bem, se você não puser isso, não está sendo real, tá certo? Conseguiram entender isso, gente? Outra dúvida que surgiu aqui. Como é que era mesmo? Eu perguntei, ela paga aluguel do shopping, então na despesa fixa ela pôs o aluguel do shopping. Aí eu perguntei, mas a loja é sua? Ela falou, não, é minha. Eu falei, mas você pode alugar para alguém? Você está deixando de receber aluguel, né? Não posso alugar, mas eu posso vender. Bom, se você pode vender, isso entrou, então é um valor que você poderia, né? Entra aqui também, tá ok? Tem mais uma dúvida que eu achei interessante, que agora me perdi. Mais dúvida aí? Vamos lá. Alguém tem mais uma dúvida aí? Por favor, fala. Veja, esse contas a pagar, você vai ter que deduzir daí. Tem que deduzir. Tá? Então vai ficar uma coisa Irreal? Por quê? Então
Sim, desconta um do outro, mas você tem estoque, você tem... Por que irreal? Se eu não lançar, fica algo real. Ah, sim, claro. Tá? Bom, eu vou pular um pouquinho. Oi? Quando a embalagem que chama atenção não fica dentro do preço do produto mesmo. Como? O preço da embalagem não fica dentro do custo da joia. Então, vamos lá, olha, é uma pergunta aqui interessante, para quem é produtor, inclusive, é mais ainda. É o seguinte, vocês veem que eu coloquei aqui embalagem, ó, e prototipagem como custo fixo, né? Pela minha experiência, por que é prototipagem? Eu trabalho com... A maioria das pessoas que eu trabalho são pessoas que desenvolvem uma coleção, produz e vende. Produz aqui com os fabricantes, tem o preço, tudo, mas vende, certo? Então, normalmente a gente tem um custo de desenho em 3D, um custo de impressora 3D, que eu estou chamando de prototipagem, certo? Aí você vai fazer o custo daquela peça e você vai, então, colocar... Eu gastei R$300 de prototipagem nessa peça. Só que aí você faz 10 peças dessa. Se você fizer 10, já virou 30, né? Ou então você acha que vai fazer 10 e põe 30 e não faz duas, não vende, não faz mais nenhuma. Aí virou 150. Então, por experiência minha, eu acho muito melhor você pegar aqui uma despesa mensal. Por exemplo, essa cliente lança 2 coleções por ano. A gente gasta em média R$3.000 de prototipagem por semestre. Esses R$3.000, divide por 6, R$500. Prototipagem, R$500 por mês no meu despesa fixa, entendeu? Você dilui essa prototipagem entre tudo, né? A mesma coisa embalagem. Embalagem, se eu for pôr embalagem, uma embalagem custa R$10, a outra custa 30, a outra custa, quer dizer, eu vou me... Então, faz um custo médio, né? Um custo médio de quanto você gasta com embalagem e coloca... Tá ok? Respondido? Mais alguma dúvida, gente? Por favor. Sim, melhor ainda. Isso, melhor ainda. Uma média, né? Trabalhar com média aí. Senão a gente fica louco. Aí, olha, vem o filé mignon do que é onde eu queria chegar aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente está num filé mignon do que eu queria chegar. Eu peguei lá uma receita fixa, eu acho que, eu nem lembro aqui, não, aqui está em branco. Eu peguei lá uma despesa fixa de R$12.000. Cheguei à conclusão que a minha despesa fixa é R$12.000. Pode ser 120, eu já trabalhei com gente exatamente de 120, e pode ser 3.000, sei lá, tá? Eu peguei um número, estou dando um exemplo para vocês trabalharem em cima disso. Tá bem? Vocês têm impresso aí essa folha com esses dados e tem ela em branco para trabalhar. Então não precisa, pode tirar foto, mas está aí na pasta de vocês. Não, eu prefiro colocar em custo fixo. Porque para você colocar, olha, pergunta, embalagem não entraria em custo variável? Tem coisas, às vezes, que é a facilidade de você administrar. Entendeu? Porque se você for pôr embalagem em custo variável, você vai ter que calcular que porcentagem do seu preço a embalagem é. E aí vai variar de um produto para outro. Vai ficar muita complicação. Então eu acho melhor você pegar, fazer uma média semestral, anual, ver quanto você gasta por mês e jogar isso no custo fixo. Pronto. Entendeu? Trabalho de peça por peça, você tem que calcular. Faz uma média, veja bem, se você gastou R$5.000 por ano de embalagem, divide isso por 12, entendeu? E vai entrar... Veja, nós estamos falando de um hábito, mas esse ano não vendeu nada, sobrou os 5.000. Bom, mas não é assim que funciona, né? Você pegar os últimos 2, 3 anos, fizer uma média, quanto eu costumo gastar de embalagem, entendeu? Acho que é... Porque senão fica muita loucura também, muita miudeza, né? Perto do valor significativo. Eu acho mais fácil assim, eu vendo 120 peças por mês. A média do meu preço de estojo é R$20, vamos supor. Multiplica e pronto. Sim. Faz uma média, Mas faz uma média e joga no custo fixo. Vai por mim. Senão você vai ficar louca. É como o exemplo que eu dei da prototipagem, quando você prototipa, entendeu? Senão
então maravilha. Vamos lá, ó. Filé mignon agora. Quando eu falo para vocês de preço, aquelas formulinhas de preço que eu mostrei lá atrás, eu falei, nós não vamos fazer o preço dessa maneira, tá? O que eu quis dizer com isso? O preço sempre, se eu fizer o preço calculando pela fórmula tradicional, eu tenho que levar em conta quanto a minha despesa fixa é do meu faturamento, em porcentagem. Lembra que eu fiz a conta lá? Se eu gasto 10 e vendo 10, é 100%. Eu tenho que avaliar isso. E eu acho muito mais fácil eu calcular meu preço tendo uma visão global do negócio. Não o preço dessa peça, mas o que este preço, esse markup, significa do conjunto do meu negócio. Então, o que eu fiz? Uma planilha simples de Excel, vou mandar para vocês, vocês vão adaptar, eu simplifiquei, porque senão fica complicado explicar para vocês podem pôr outros itens, então, mas está lá já começada, você só destrava ela, que eu mando travada, né? Destrava e pode mexer quanto quiser, tá? E o que eu fiz então? Olha, eu fiz assim, uma planilha, despesa fixa. Despesa fixa, no caso que eu simulei aqui, é R$12.000. R$12.000, cliquei, puxei até o fim. Despesa fixa é fixa, R$12.000, acabou. Agora aqui entram despesas variáveis. Tá ok? Então eu pus lá, custo da peça. Veja bem, se o meu markup é 3, o custo da peça não é 1/3. Se o meu markup é 3, eu compro por 100 e vendo por 300. Meu 100 não é 1/3? Então é 33%, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei, aqui é a receita. Eu peguei a receita dividido por 3, joguei aqui, ó. Ok? Markup de 3. Se o meu markup fosse 4, eu ia pegar a receita e dividir por 4. Tá ok? E eu vou fazer isso. Porque o que eu vou fazer? No momento que eu fiz uma planilha dessa, eu seleciono do Command C, Command V, embaixo, pá. Aí, Como é que chega esse valor ali de receita? 25.532. Não, é o que ele está estimulando. não, aqui eu vou falar. Eu chutei qualquer coisa, põe qualquer número lá para começar. Depois nós vamos chegar. Eu vou responder, tá? Cartão, sei lá, cada um tem. Cartão, cada um tem. Eu pus aqui, para arredondar, 5%. Imposto, o mínimo do simples é 6%, né? Tem fabricante aí que trabalha com 12%, é o máximo, o teto. Enfim, você vai pôr o seu. Comissão de vendedor. Nossa, isso aí é tão variável, gente. Tão variável. Tem gente que trabalha com comissão cheia. Cada vendedor ganha quando o outro vende, o gerente ganha mais um pouco. É 12% a comissão. Tem gente que trabalha com... Então, quanto de comissão... financiamento. O que eu fiz aqui? A soma das despesas variáveis, ó, despesa variável com relação à receita, é 53%. Somando isto aqui, deu 53%. Isto é fixo. Isso vai ser 53% sempre. Se eu vender 20%, se eu vender 40%, é 53%. Tá ok? Então, eu cliquei aqui, igual, cliquei aqui, fiz vezes 0,53, que é 53% em decimal. Dei um Enter, está aqui, ó. Isso aqui é 53% disso, tá ok? Bom, primeira coisa que eu preciso é achar meu ponto de equilíbrio. Quanto eu preciso vender para não ganhar, mas para não tomar prejuízo. Nesse ponto de quanto eu preciso vender para isso? Eu preciso que o meu lucro, quando o meu lucro der 0, eu estou no ponto de equilíbrio, do break-even, certo? Bom, eu posso ir brincando ali, pondo o número, até zerar aqui. Tem uma fórmula de cálculo do ponto de equilíbrio aqui, super explicadinha. Eu não vou fazer para não desviar a atenção, porque eu acho que não é o mais importante. Vocês vão receber isso. Você pode também ir testando aqui, ó. Aliás, eu fui fazer para pôr 0 para vocês, porque não precisa ser 0. Eu ponho 25 mil. Deu menos 40. Eu ponho 25.600. Deu 35. 35 está bom, não precisa ser 0, perto do 0. Né? Bom, aqui puxa tudo para lá, tal, tem. Então, veja bem, o que eu estou sabendo aqui? Ó? Quando eu calculei a despesa
o meu lucro bruto, olha, eu tenho ponto de equilíbrio nos 25. Aí eu vou fazer simulações, ó. E aqui embaixo eu tenho o meu lucro dependendo do faturamento, certo? Porque aqui eu vou conseguir chegar, puxa vida, mas esse markup não está legal. Quer ver um exemplo bem legal? Bem legal? Eu fui fazer, eu organizei tenho um espaço em Cuiabá. Alguém é de Cuiabá aqui, não? Juliana. Tem um espaço que chama Casa do Parque em Cuiabá, uma casa lindíssima na entrada do parque e tal, um centro cultural. E aí eu organizei um evento de joia com uma cliente minha lá, certo? E aí eu fui fazer isto aqui que nós estamos fazendo para o evento. Para o evento. Eu pus o custo fixo do evento e quantos seriam aqui, né? Só que lá as comissões eram uma cacetada. Uma cacetada. Foi um esquema arrumado que uma pessoa que trazia outra ganhava comissão, a casa cobrou menos, consegui negociar com a casa de cobrar menos em troca de uma comissão, de 20% era para casa. E, enfim, aí eu cheguei à conclusão, nós chegamos à conclusão que o markup de 3, para zerar, eu ia ter que vender 60 mil reais. Eu não tinha essa expectativa de vender 60 mil reais naquele evento, entendeu? Então não posso trabalhar com markup de 3 ali. Aí a mesma planilha, como eu disse, maçã C, comando C, comando V, pum, 4. Caiu para, sei lá, 30 e poucos mil o ponto de equilíbrio naquele evento. Aí já relaxou um pouco, ficou, entendeu? Então aí você vai fazer simulações e você vai avaliar se o markup que você está usando está sendo viável para o seu negócio. Se ele não estiver sendo viável, o que é que eu posso fazer para mudar esse markup? Né? O que é que eu posso fazer para mudar esse markup? A despesa variável está entre o cartão, imposto, comissão, não entra? Sim. Esse seria a despesa variável. Você vai pôr aqui, pode somar aqui quantas linhas você quiser aqui, tá? Mas aí não tem especificada como tem despesa fixa. Não tem porque eu simplifiquei para vocês. É só para... Né, mas vou... Agora, esse ponto de equilíbrio aqui, essa fórmula aí, ponto de equilíbrio, despesa fixa, sobre margem de contribuição. Isso. Veja, você pode procurar ele... O ponto de equilíbrio para mim era muito importante saber calcular, não consigo calcular. Tá, eu não vou me ater aqui, porque é uma formulinha. Eu te explico no final, aqui você me chama, eu te explico. Só para não... Porque eu acho assim, você pode ir por tentativa e erro aqui. Uma vez que você fez essa planilha, você chuta um número aqui, ficou muito abaixo, chuta mais para cima. Quando chegar perto aqui, tá bom, você chegou ali, entendeu? Se você tiver dificuldade do cálculo. Se tiver o cálculo, já sei qual é o ponto de equilíbrio, eu já sei dali, eu já vou para cima. Se eu ficar para cima e para baixo, de toda Sim. Eu vou partir do ponto de equilíbrio para cima. Eu vou jogar o ponto de equilíbrio aqui. E daqui eu vou tentar ir para cima. Tá ok? Ó, vamos lá então. Vamos lá, porque eu fui pôr isso aqui, agora todo mundo está invocado com isso aqui. Vamos lá, ponto de equilíbrio, gente. Veja bem, despesa variável eu somei aqui, tá? Não somei aquilo. Então eu vou lá no símbolo de somatória, se eu der lá vai pegar tudo. Eu venho e seleciono daqui para baixo só. Isso aqui não entra, é só variável, tá ok? Não deu 53%? Tiro isso de 100%, quanto dá? 47%, não é? Essa é a margem. Essa é a margem de contribuição. É 100% menos a despesa variável. Ok? Ok? Se aqui tivesse dado 60, 100 menos 40. 40 em decimal, 40% em decimal não é 0,40? 47% não é 0,47? Bom, aí o que eu faço? Pego a minha despesa fixa, 12 mil, e divido por 0,47. Deu ponto de equilíbrio. Simples, né? O que eu quero levar? Eu fui mais longe nisso, né? Eu vou mais longe nisso, veja. Por quê? Então eu tenho lucro, tenho... Que porcentagem esse lucro bruto é da minha receita? Para mim é importante saber disso. Para mim é importante saber disso. E vocês vão ver, porque é o seguinte, olha...
E aqui é porcentagem, gente. Porcentagem. Quanto que isso aqui é disso aqui? Né? Capital vezes taxa sobre 100, formulinha de porcentagem. Põe aqui, puxa, acabou. Vocês vão ver o seguinte, olha. Na hora que eu vender 36 mil, eu estou com um lucro bruto da receita de 14%. Aquela margem de lucro que a gente ia pôr lá na formulinha, que eu ia pegar a porcentagem do preço fixo, que minha despesa fixa é da receita, e eu ia somar, no final eu não somava lá a margem de lucro que eu quero ter. Em vez de eu somar lá essa margem de lucro que eu quero ter, aqui eu vou achar ela, mas aqui eu tenho uma noção geral do meu negócio como um todo, entendeu? Então, olha, a hora que eu vender 54 mil, eu tenho 25% de margem de lucro. Puta, tá legal, né? Eu acho, tá legal. Bom, mas eu não tenho essa expectativa de vender 50 mil. Eu acho que o meu negócio é pequenininho e tal, não, né? Bom, o que eu posso fazer? Onde eu posso ganhar? Eu tenho que diminuir o custo, não tem outra alternativa. Né? Ou aumentar o markup. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, olha. Voltando àquela conversa toda que é o mais importante de hoje, de valor percebido. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês real. Eu só trabalho com estudo de caso, é tudo coisa que eu falo aqui, é coisa real que aconteceu. Eu tenho um sobrinho que trabalha comigo desde os 13, 14 anos de idade. Isso é trabalho infantil, é proibido. Né? Só que ele era moleque, saía da escola, ia para casa, queria fazer joia, fascinado com a oficina, eu deixei ele por lá. Aí com 15, 16 anos ele começou a dar aula comigo, porque as alunas chegavam, eles adotaram ele, que bonitinho, não sei o quê. Né? Aí eu comecei a pagar ele, enfim, trabalha comigo há muitos anos, Flávio Franco. Hoje tem uma escola de joalheria, a minha escola ficou com ele, eu dou aula lá, mas a minha escola de joalheria ficou com o Flávio. Bom, o Flávio, há 12 anos atrás, mais ou menos, casou com uma menina que era amiga da minha filha de escola, eu conhecia desde pequenininha, a Bárbara, que não é do ramo. Não é do ramo, artista plástica, sonhador, tinha acabado de formar na faculdade, com 1000 ideias na cabeça. E aí eles vieram me procurar por uma consultoria, porque é o seguinte, ela resolveu trabalhar com aliança. Eu falei, vocês estão loucos. Mano, aliança, né? Já tinha internet, entra na internet, tem fabricante vendendo aliança lá, preço de custo de fábrica, vocês vão mexer com aliança. Não, ficaram meio assim comigo, saíram. Conclusão, ela inventou um negócio que, veja bem, às vezes alguém de fora do ramo chega com uma ideia. A gente é muito fechado, é um ramo muito fechado, a gente conversa muito pouco, a gente abre muito pouco as coisas para os outros. Do mesmo jeito que a gente não abre, a gente não deixa entrar às vezes, né? Uma pessoa de fora veio com essa ideia. Ela inventou um negócio que chama Dia da Aliança. Hoje está registrado, se derem um Dia da Aliança no Google, vocês vão achar. O que ela faz? O que eles fazem? E outra, meu sobrinho que também, veja bem, moleque, mas veio comigo de lá, meio carente, mulher, né? Insistindo, porque ele ficava pé da vida. Agora fazer um evento, gastar 5 mil reais no evento, porque não sei o quê, esse Dia da Aliança, que saco. Só que aí o negócio começou a render, começou a dar dinheiro, ele começou a mudar um pouco a opinião dele, né? O que eles fazem? É o seguinte, é um dia, tem vários pacotes, mas no mínimo, o mais barato, mais simples, não vou falar barato, mais simples. O que é? O casal vai, escolhe um modelo de aliança e eles vão fazer a aliança juntos. É um dia, certo? Eles vão fazer mesmo. Veja, o Flávio tem uma manha de... Agora aí vem os pontos fortes, tá? O Flávio tem uma manha de aula de joalheria. O que o Flávio sabe fazer é aula de joalheria, que ele dá aula comigo desde os 13, 14 anos. Aquela coisa de você saber o que... Ele entra numa sala, tem 8 alunos, ele segura todo mundo, ele sabe que um é bom de solda, que o outro não é bom de serra. Chegou o casal, começou a botar a mão, ele já sabe o que ele dá para você fazer, que não, daí que eu faço um pouquinho, pá. Ele administra, o casal termina o dia com aliança. Já deram para mais de 100, o casal termina o dia com aliança. Só que aí tem, no mínimo, eles adoram receber, a Bárbara adora que faz uma produção, põe panos, põe não sei o quê, certo? No mínimo, um garçom, champanhe francesa, certo? O casal, o pacote mais alto, tem um vídeo que vai passando. Agora, casamento, a gente não tem mais casamento, a gente fica assistindo o vídeo, né? Não sei, os últimos que eu fui assim, fica lá passando.
mas faz um tremendo de um vídeo do casal fazendo, faz uma declaração de amor, põe no cadinho, funde junto, tira foto daquele fundindo junto. Veja bem, eles não estão vendendo aliança. Certo? Agora, muita gente copiou, muita gente tenta fazer, não emplaca. Por quê? Porque é o ponto forte deles, é a vibe dele, como se diz hoje, né? É um casal que tem essa... Levanto a onda, levanto a coisa. Só que, veja, eles... Markup, não digo que eles cobram o markup que quer, também tem os seus limites, mas eles não estão concorrendo com a aliança da H externa, de lugar nenhum. Não tem quem concorre com eles, entendeu? Então, às vezes, assim, tudo bem, eu falei um caso muito específico, né? Mas uma visão de fora, às vezes, te dá uma luz, né? Em todo curso tem isso. Aí, gente, o que eu podia fazer para não ter que trabalhar de forma alguma no valor abaixo do mercado? E eu diria que em office, vamos dizer que em office, de forma alguma na média do mercado. Eu vou trabalhar um pouquinho acima. Mas para eu trabalhar um pouquinho acima, o que eu dou? Certo? Vou dar outro exemplo. Há um tempo atrás me procurou uma pessoa, eu tenho um trabalho que eu chamo de mentoria, né? Não sei se vocês sabem, a diferença de mentoria e consultoria. Consultoria você vai lá e faz junto, faz planilha, vão pôr o curso, não sei. Mentoria seria onde você passa a tua experiência, enfim, né, para economizar um pouco o caminho. Então, eu dei uma mentoria um dia com essa pessoa. Ele montou um site na internet, e qual o ponto forte dele, que ele mesmo disse? Ele é faixa preta de redes sociais. Ok? Faixa preta de redes sociais, que não é fácil. Eu estou tentando lidar com isso. Não é simples assim, né? E, bom, estoque zero. Eu nunca vi um negócio assim. Estoque zero, mas zero mesmo. Ele tem duas pessoas faixa preta no Rhino, então ele vende a peça no Rhino. Tem produtores, fabricantes aqui que fazem para ele, no prazo de 20 dias, ele tem 30 dias para entregar. Um mercado que eu jamais entraria, eu não sei vocês, eu jamais entraria. Hoje tem sites americanos que vendem o brilhante num preço menor do que, com a peça pronta, num preço menor do que eu vou pagar aqui. Quer dizer, é um mercado, joia de noivado, eu não entraria nem morto. Joia de noivado. Vocês podem dar um Google e procurar. Poésie, em francês. Poésie. Certo? Agora, o que esse cara fez que eu achei genial? Veja bem, uma coisa simples pra caramba. Tem um canadense que inventou, esse canadense inventou uma caixinha de anel que é um origami num material X, não é papel, e o anel fica deitadinho assim, que é menor que uma cigarro, mais fino que uma cigarro, o tamanho de uma cigarro menor que metade de uma cigarro. Quando você abre, o origami faz assim, o anel fica exposto lá dentro. Quando você fecha, ele volta para dentro. Bom, ele foi tentar comprar, meu sobrinho tentou comprar esse canadense, que é $200 cada caixinha dessa, no mínimo 150. O que aconteceu? Eles pegaram ele pegou um cara bom de origami aqui e desenvolveu essa caixinha. Agora, pensa um pouquinho. O cara vai dar um anel de noivado. Aí, provavelmente, né, uma situação, um jantar, uma coisa, certo? Aí ele chega com uma caixa desse tamanho no bolso, né? Porque né? Onde ele vai esconder o diabo dessa caixa do anel de noivado, né? Aí ele chega com uma caixinha que é metade de uma cigarro, né? Pega aqui, entendeu? Percebe que, para a situação dele, o que essa embalagem significa, né? Parece pouca coisa. Então, às vezes, assim, é um olhar, né? Onde você consegue dar uma pitada. Por que a gente tem que, olha, o mais importante, assim, a gente tem índices, né, de avaliação de resultado. Quer dizer, quando você começa a voltar os olhos para isso, você mesmo pode fazer as suas planilhas, inventar planilhas, analisar seu estoque, né, ver seu histórico de venda. É fundamental você pegar seu histórico de venda, e ver lá por faixa de preço, quais as pessoas que compraram. No Excel você consegue botar filtros e ver determinada pessoa, que peças ela comprou, se é um cliente mais velho, né? É uma coisa que você tem que desenvolver um hábito de estar o tempo todo olhando.
olhando, mexendo, procurando sarna para se coçar, entendeu? Né? Tá? Senão vocês caem na história do dinamarquês. Deixa eu só contar essa aqui para a gente terminar no astral melhor. Vocês conhecem a história dos dois dinamarqueses, não? Um dinamarquês saiu de casa, aí encontrou o outro falou, oi Joaquim, tudo bem? E aí, Manuel, tudo bom? Falou, e onde você vai? O que você está fazendo? Ah, eu vou vender um anel da Maria, que a gente está sem grana. Anel? É. Que anel é esse? Deixa eu ver. O cara, o Joaquim mostrou, né? Mas do que é esse anel? Falei, de ouro, tem uma pedrinha aí. Falei, quanto você quer nele? Quanto você vai vender? 250 conto. 200 conto é meu. Então tá bom. Joaquim voltou para casa. Chegou em casa, a Maria, você não ia vender o anel? Não, já vendi. Para quê? Para o Manuel. Para o Manuel, por quanto? Por R$200. Mas você é burro mesmo. O Manuel pagou R$200, deve valer muito mais. E na orelha, né, o Joaquim volta lá e falou, Maria, ô Manuel, Maria se arrependeu. Vende de volta para mim? Vendo, mas não pelo mesmo preço, né? Não, quanto você quer? 250. Não, 250 é o que eu pedi, negocia. Não, 230, foi embora. Bom, aí foi esse bate-bola. Chegou em casa, a mesma coisa. Manuel, passou 15 dias lá, o anel já estava nos 900 conto. Aí o Manuel está lá esperando, chega o Joaquim. Fala, e aí, trouxe o anel? Falou, o anel, a Maria vendeu para uma prima dela. E você deixou, nós estávamos ganhando dinheirão com aquilo, né? Então é isso, às vezes você acha que está ganhando dinheiro, né? Mas tem que... Tá bom? Gente, tem os cursos aí, né? Vocês receberam um papel com as datas, se quiserem fazer, onde a gente especifica um pouco mais tudo isso, ok? Espero que tenha sido... Tem curso online, a gente está lançando aqui, inclusive, se você entrar pelo... Você vai receber um link do IBGM, se você entrar por lá tem desconto, promoção. Eu tenho curso de formação de preço online, mas nesse curso de formação de preço eu trabalho... tem uma aula só dessas duas planilhas, né? Eu trabalho isso também, tá? Outra coisa, se você quiser assistir esta aula de 2 aulas gratuitas, entra no meu site, Carlos Salem, como diz o mineiro, é vuvuvu, Carlos Salem, www.carlosalem.com.br. E lá tem o Caminho das Pedras para você assistir 2 aulas gratuitas.